Malu. Tudo bem? Tudo bom, você? Também. Então, oficialmente bem-vinda ao Papo Cabeça, Ombro, Joelho e Pé. Maria Luísa Clemente Amaro da Silva, também conhecida como Malu. O delírio na minha faculdade. Eu vi em algum lugar escrito também delírio aí. Então, como que você prefere aqui? Malu mesmo? Malu. Bora, Malu. Fala um pouquinho de Bora. você aí, pra quem não te conhece. Oi, gente, eu sou a Malu, sou prima do Vinícius, tenho 21 anos, eu estudo Engenharia de Manufatura na Unicamp e eu faço parte da frente feminista da minha faculdade. E eu me interesso bastante por vários temas que buscam questionar, né, a estrutura da nossa sociedade, como o feminismo, o veganismo, até a forma como a gente conta o tempo, que eu acho que a gente vai falar um pouco disso também. Você já começou contando um pouquinho, você falou dessa frente mista. O que é uma frente mista? Você tem faculdade? Frente feminista. Feminista. Tá. É grande lá, essa frente? Tem muitas pessoas? Não, na verdade, tem poucas pessoas. Ela estava inativa por um tempo. Quando entrei na faculdade, ela estava inativa. E aí, ano passado, eu e umas meninas maravilhosas que estão na live aqui, a gente reativou a frente. Então, ela é bem recente, na verdade, e ela tá pequena ainda. Tem esperanças que ela continue e cresça, mesmo depois do seu tempo Vai na faculdade? crescer. Vai sim. Que ano que você tá, Malu? Segundo, terceiro? Tô no terceiro, eu entrei na faculdade em 2018. Já se sente limeirense? É limeirense que fala? Sim, já sou limeirense. Sim. Então vamos aproveitar e entrar nos temas, né? Porque você sabe que eu acho que o seu convite foi um dos mais misteriosos. Trazia duas explicações de quem era a convidada que talvez muitas pessoas não tenham entendido, né? Ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada. Então vamos começar pela primeira. Ecofeminista, animalista. What the hell? O feminismo, ele é plural, né? Eu gosto sempre de falar disso. Porque nós mulheres, nós somos muitas. A gente é metade da população mundial. Então, as opressões se intercruzam em diferentes mulheres. Então, a gente tem que olhar no feminismo para além do gênero, né? A gente tem que explorar também as questões de classe, de raça, de sexualidade. E também tem a questão ambiental, que é aí que entra o ecofeminismo, né? A questão ambiental, muita gente às vezes, né, não entende por que tem a ver com o feminismo, mas tudo que a gente vai para pensar, tipo, a questão ambiental é uma questão social também, né? Porque quem é afetado pela questão ambiental? A maior parte da população afetada são mulheres, são as minorias, né? São as mulheres pobres, principalmente. Então, por isso que ecofeminismo. E animalista, que seria o feminismo vegetariano, né? Que também, além do ambiental, vai pro meio animal também, que defende que todos nós merecemos o direito, né, de viver, de ser feliz. Concordo com você, é uma necessidade isso ser discutido em termos de a mulher falando sobre o direito da mulher de tudo, né, de falar sobre, de querer estar no mundo, de não sofrer as violências que o mundo às vezes impõe. Mas por que você acha que a gente chegou enquanto sociedade nesse ponto de que é preciso pontuar algo que, se a gente parasse para pensar, se todos fossem tratados como iguais, as diferenças não estariam tão evidentes? Estão. Por isso que a gente precisa falar. O que você acha, Malu? Profunda a pergunta, hein? Profunda, calma. Volta um pouquinho. Qual foi a chave, assim? Eu me perdi. Por que você acha que nós, enquanto sociedade, chegamos nesse ponto? Chegamos ao ponto de precisar discutir, né? Sim. Onde será que erramos? Bom, eu acho que, nossa, se a gente for falar do começo, né, onde tudo começou, a gente vai muito longe. Eu acho que a nossa sociedade, ela nasceu e ela cresceu numa estrutura patriarcal, né? Uma estrutura machista. Então, é muito longe se a gente for falar por onde começou, né? Porque essa estrutura machista, ela busca sempre o domínio e a exploração dos corpos das mulheres, dos povos originários, da natureza, dos animais. Eu respondi a pergunta? Respondeu, mas se quiser ir mais longe, pode ir. Temos tempo. Fica à vontade. Eu sei que vai longe a pergunta. Eu acho que ela é bem ampla e também sem pretensões de concluir o raciocínio, porque realmente isso seria, tipo, talvez um curso de faculdade inteiro pra gente conseguir responder isso, né? Sim. Mas eu concordo com você, tem uma questão aí de dominação, né? De aplicação da força. Sim, exatamente. E essa estrutura machista meio que criou essa dualidade, né? De
homem contra mulher, do progresso contra a natureza, do ser humano contra o animal, do opressor contra o oprimido. E tá na nossa base da sociedade isso. Por isso que é importante a gente questionar. Eu gostei, é péssimo, né? Gostei nada, odiei, mas assim, fez muito sentido para mim você trazer essas dualidades, né? E você falou uma que eu penso bastante, até no outro vídeo que a gente fez aqui com uma convidada que falou sobre veganismo, que falou sobre a questão da violência mesmo, né? E eu faço essa reflexão, o quanto que às vezes a mesma opressão ou uma opressão muito parecida em sua raiz, né, do homem que oprime a mulher, também se vê presente no homem que violenta o animal para consumo da carne. Sim. Faz sentido? Faz sentido. Os homens, quer dizer, as mulheres e os animais na nossa sociedade são tratados como pedaços de carne, né? Tem essa questão. Que as mulheres e os animais são pedaços de carne, que é a questão do referente ausente que a gente fala, que a gente pega, então referente ausente é quando a gente pega, por exemplo, o animal, né, no caso, e no caso do animal a gente retalha ele, né, a gente corta ele em pedaços, destrui ele para tirar o que ele é, ele vira uma carne, tipo, a gente tira, ele vira o referente ausente. E na mulher isso também acontece. Por exemplo, com a pornografia, a gente pega a mulher que é um ser e diminui ela, objetificando ela e transformando ela também num pedaço de carne. A gente esquece que ela é um ser. Igual a gente esquece que os animais também são seres. Malu, com tudo isso que você já falou em tão pouco tempo, né? E assim, falou que é um assunto que te apaixona, porque você se identificou com o assunto, né? Como que você acha que começou esse seu interesse por esses temas? Por esses primeiro, vamos falar desse primeiro bloco, depois a gente entra no segundo. Bom, eu sempre tive essa empatia, né, com a natureza, com os animais. Eu sempre fui uma criança meio ativista e... Sua subversiva. Tô cheio de entrevistado subversivo aqui. E eu acho que eu sempre soube que um dia ia virar vegetariana ou vegana, assim. Eu acho que pra mim isso era muito claro, que tinha alguma coisa errada, né, com o consumo da carne, mas eu nunca quis ir atrás. Tipo, porque você tá no seu papel confortável, você não quer sair dele, porque é confortável, né? Então, sim, eu sempre quis, dentro de mim eu queria, mas eu me segurava. As amigas minhas começaram a querer ir atrás. Tinha uma amiga minha da igreja que queria ir atrás. Tinha minha prima, Marcela, também queria virar vegetariana. E aí eu falava, gente, se a gente começar a pesquisar sobre isso, eu vou virar, não vai ter volta. E aí eu comecei a pesquisar e eu virei. E aí, desde então, só fui, virei vegetariana, depois lacto-vegetariana, depois vegetariana estrita, e eu tô caminhando pro veganismo, né? Falta muito? Então, eu já não como nada de origem animal. Falta mais a questão de comprar coisas mesmo. Na realidade, eu acho que eu já sou praticamente vegana, né? Mas como faz só desde maio, eu acho que eu vou esperar um tempo pra poder falar que eu sou vegana. Não sei como é que funciona. Foi difícil a transição? Então, eu acho que eu seria um pouco mentirosa se eu falasse que foi fácil, porque assim, a partir do momento que eu falei, vou virar vegana, eu virei, não foi nem um pouco difícil. Só que na realidade, esse é um processo que tá acontecendo comigo há anos, sabe? Desde que eu comecei a estudar sobre o assunto, eu falei, eu quero ser vegana. Então eu parei muito aos poucos mesmo. Ovo, eu parei ano passado, ovo. Aí esse ano que eu falei, vou virar completamente. Aí eu virei. Mas na realidade isso vem de anos, né? É uma trajetória, né? É uma trajetória que respeita aí a sua própria, né? Porque e é legal quando a gente pensa isso, e um convite aos carnívoros da live a pensar, porque de fato a gente vive uma vida inteira acostumado, por exemplo, com a cultura do churrasco, que é muito presente na nossa sociedade, né? No Brasil, a cultura do churrasco é muito comum. E romper com uma ideia como a cultura do churrasco, às vezes parece até traição dos valores dos nossos antepassados, né? E aí eu falo, porque eu e a Malu tivemos o mesmo avô, e eu fico pensando o que ele diria hoje em dia, vendo 2 netos dele não comer carne, sendo que era um evento familiar, o churrasco, né? Do qual ele se orgulhava muito. Então, parece que a gente trai, mas na verdade eu vejo como um avanço, né? Como um poder superar esses paradigmas que os nossos avós, infelizmente, não conseguiam. Meu avô, então, meu outro avô, da outra parte da família, então, ele tinha um açougue. Meu pai sempre fala isso, toda vez. Fala que eu traí a cultura da família. Ainda fala? Já passou? Ele tá aí na live, né? Eu vi seu pai entrou. Não,
Entrou, ele adora falar, ele adora colocar carne na minha sopa escondido, né, pai? Eita, que isso. Às vezes a gente ouve que vegetariano, no caso eu sou vegetariano quase completamente, com alguns pulos de cerca no peixe de vez em quando, mas é bem raro. Mas a gente ouve que vegetariano, vegano são tudo chato, que não come nada. É um povo mais chato. Você se acha chata? Você se sente chata? Às vezes, tipo, festa da faculdade, vai ter um churrascão. Não, eu não acho. Assim, na realidade, eu acho que eu tenho medo de ser chata, sabe? Eu tenho muito medo de ser aquela pessoa que sempre fala disso. Acho que muito pelo contrário, acho que às vezes eu falo pouco. Acho que eu poderia falar mais. Porque, eu não sei, eu tento passar o veganismo para as pessoas, né? Através, não de uma linguagem forçada, mas tipo, da cozinha, né? Do amor, desse outro lado. Mas eu acho que essa questão de ser chata é muito importante também, né? De falar. Você queria ser mais chata. Ai, não sei se eu queria. Na verdade, eu tenho medo das pessoas não gostarem de mim, assim, sabe? Olha lá, chata. O pessoal tá falando que você é perfeita. E eu pergunto pro pessoal que tá junto aí, Ai, que meu te Deus. conhece, se... E aí, gente, a Malu é chata, falando muito dessas coisas, podia ser mais? O que vocês acham? Vamos ver a opinião do pessoal aí. Fazer um bolão. Não sei, eu acho que eu não sou. Eu acho que eu acabou até guardando pra mim, assim. Um outro assunto que quando veio a outra convidada, que é vegana, no caso, ela trouxe, que eu perguntei, né, a gente discutiu, é se esse pessoal acaba se tornando ou entrando meio que no gueto, né, exatamente por gostar muito de falar sobre esse assunto, e aí, não à toa, eu que também estou nessa onda, já entrevistei 2 pessoas vegetarianas, então quer dizer, quem gosta do assunto, fala sobre o assunto. Quem não gosta, acha que é chato. E aí, nisso, a gente, às vezes, acaba entrando nos guetos. O que você acha? Você vê isso, de alguma forma? Não? Você quer Porque o dizer, pessoal tipo, tá dizendo... bolhas? Isso, tipo bolhas. O pessoal tá dizendo nos comentários, você não é chata, não. Tirando uma ou outra aí. Eu acho que a gente entra em bolha, assim. Eu acho que sempre acontece da gente direcionar nosso discurso, né? Pra quem vai também agregar, né? Vai somar com o que você pensa. Eu, pelo menos, sempre tenho a tendência de querer... Tipo, se eu vejo alguém que é vegano, eu quero ser amigo da pessoa, né? Eu já me sinto atraída, assim. Tipo, nossa, eu quero conhecer. Malu, você é hippie? Eu sou hippie? Não sei, acho que não. Eu não sei o que é ser hippie, assim, exatamente. O Por que é ser hippie? Legal, ótimo. A sua pergunta da minha pergunta é ótima. Eu volto a pergunta pra você. O que eu tô pensando? Antigamente, isso não era discutível, né? A gente falou dos nossos avós, mas vamos pensar antes. Nem se pensava, nem nada, né? Aí, em um dado momento, surgiram aí os hippies, década de 50, 40, e lá, sua mãe falou que você não é dessa época. Mas talvez seja essa a pergunta. Será que nós, ou você, no caso, os novos hippies? Porque, assim, então esse pessoal discutia, né? Esse pessoal trazia essa reflexão, e só eles falavam sobre isso, era a contracultura. Depois disso, a gente tem um período mais normativo aí, onde poucos grupos, bolhas muito específicas, né? É até meio piada falar para o pessoal da FEFELESH, né, da USP, das Humanidades, de História, que gosta desses assuntos, não sei. Hoje em dia, e por isso que eu achei interessante você, como convidada, uma estudante de engenharia, porque hoje em dia eu acho que a gente vê isso em outros espaços, por exemplo, num curso de exatas. Então saiu dos hippies, saiu do FEFELESH e agora está até nos cursos de exatas. Então, aí eu volto. Você acha que vocês são, ou nós somos os novos hippies? Acho que por esse lado talvez. Acho que sim, né? Não sei, pergunta meio complexo que eu tenho que pensar. Mas eu acho Viajei que demais. sim. Você viajou. Mas eu acho que faz sentido, talvez. Nesse sentido de questionar, né? Eu acho que independente da área, a gente sempre tem que questionar. Questionar tudo o que acontece. A gente não é incentivado a questionar. Muito pelo contrário, né? A gente sempre é incentivado a aceitar aquilo que passam pra gente. Eu acho que não, a gente tem que questionar mesmo. Tem que questionar tudo que der. Talvez ser muito questionador é o que faz as pessoas achar chato também, né? Sim. Talvez. Você é cachorro cristal branco. What the hell? De novo. Bom, a parte do cachorro cristal branco também entra nessa parte de questionar as coisas, né? Nisso de questionar tudo, também dá pra gente questionar a forma como a gente conta o tempo, né? De onde será que surgiu o nosso calendário? E quando a gente vai atrás disso, a gente vê que, na verdade, a forma como a gente conta o tempo é uma forma completamente artificial, né? Foi feita para cobrar impostos e que não tem nada a ver com o que é o tempo. Então, nisso de... Quando você questiona, né, o que é o tempo? O que é o tempo? O que é o tempo? Depois você disse que a minha pergunta foi viajada.
Eu tô Então, brincando. quando a gente questiona, tipo, o que é o tempo, e a gente vê como ele está estabelecido hoje, de uma forma completamente artificial, uma forma onde o tempo é dinheiro, né? Porque ele foi feito para cobrar impostos, a gente, sei lá, vê que tem uma coisa errada. Você já chegou em alguma resposta do que é o tempo? Então, a melhor resposta, assim, para mim o tempo é o presente, né? O tempo é como se fosse a quarta dimensão. Agora a gente vai entrar nos assuntos um pouco mais complicados, né? Mas Pode ir à vontade. o tempo é como se fosse a quarta dimensão. E ele é o presente. A nossa sociedade trata o tempo como se ele fosse linear, né? Aí fica presente, presente, passado e futuro. E nisso a gente nunca fica preso no presente. A gente está sempre entre o passado e o futuro. Por isso que a nossa sociedade está tão ansiosa e tão depressiva, né? O tempo, na verdade, ele não é linear, ele é circular. Se a gente analisar o tempo, a gente... Ai, eu não sei explicar muito bem, mas é como se fosse, tipo, Tá indo muito bem. viver o presente, sabe? Viver a natureza, viver as estações do ano, viver a lua, qual lua é hoje, qual estação do ano é hoje. Em que momento a gente tá no presente. E é que você perguntou como contar o tempo, né? O que é o tempo, como que eu sigo o calendário maia, que é daí que vem o cachorro cristal branco. É uma forma de contagem do tempo dos maias, que os maias, na verdade, eram como se fossem os reis do tempo, né? Eles estudavam muito sobre esse assunto. Eles conseguiam fazer previsões que hoje a gente só consegue fazer com telescópios ou computadores, mas eles sabiam tanto do assunto que eles conseguem fazer previsões absurdas. Então, eles realmente tinham poder para falar sobre isso. E eles criaram um calendário, que é o Tzolk'in, e que daí, quando a gente adapta para nossa realidade, também tem o calendário das 13 luas. É a mesma coisa, o calendário das 13 luas e o Sol? Não. O calendário das 13 luas meio que é uma forma de adaptar o nosso calendário atual. Tipo, o nosso calendário atual, ele é dividido em 12 meses. 12 meses completamente artificiais. Cada um tem uma quantidade de dias diferentes. Eles são, por exemplo, julho é de Júlio César. Tem nomes de imperadores romanos, ou então tem nome de números, por exemplo, setembro vem de 7, mas é o mês 9. Foi por isso que eu errei no convite. Eu juro pra você que foi por isso. Tá vendo? Isso confunde a gente, isso não tá certo, né? Não tá certo. Não faz sentido. E o que o calendário das 13 luas propõe? Propõe 13 meses, porque durante um ano a gente tem 13 luas, né? E aí cada mês seria uma lua e todas de 28 dias. Então, meio que é uma forma de colocar o tempo, de encaixar, né, a lei do tempo dentro do nosso calendário que já tá errado. E o Tzolk'in, na verdade, é o calendário... Dá os mesmos 365 dias? Na verdade, dá 364, mais um, que seria o dia fora do tempo. Que a gente tem ele meio que pra conseguir encaixar, né, na nossa sociedade atual. E aí a gente tem o Tzolk'in, que é o principal calendário que os maias seguiam, que ele meio que decodifica o tempo em frequências de luz e som, e aí meio que tem como se fossem signos, assim, é como se fosse cada dia tem meio que uma energia, sabe? São arquétipos, né? Cada dia tem como se fosse um arquétipo. Que Kim é hoje? Você sabe? Você chegou a ver? Hoje é o Kim Tormenta Elétrica, da segunda lua. E o que quer dizer o arquétipo da tormenta e a energia do elétrico? Então isso é meio relativo, assim, isso depende da sua interpretação. Mas o tom elétrico, que é o tom do dia de hoje, tem a ver com serviço, com servir. E o selo da tormenta tem a ver com transformação, tipo, transformar a energia. Então aí cada um pega a sua interpretação, assim, coloca na sua vida. É meio que isso. Eu fazia alguma ideia, porque a Letícia, minha esposa, também acompanha, né? Então, eu aprendo com ela, tá fazendo curso, de vez em quando ela me dá umas palhinhas de conhecimento. Mas você explicou muito bem. Deu pra entender? Deu. O pessoal que tá comentando aí que não conhecia, que não fazia ideia do que era, se quiser comentar se deu pra entender, ou quiser fazer pergunta, aproveita. Professora Malu. Pode fazer, gente. Há quanto tempo você tá nessa contagem diferente do tempo? Desde 2018. Pergunta capciosa, hein? Desde 2018. Eu comecei a estudar mais sobre isso, assim. Você percebeu alguma diferença na sua vida, quando você mudou a forma de ver o tempo? Acho que sim. Eu acho que eu comecei a perceber... Peraí que tem alguém querendo vir dar oi. Oi, Polar. Oh, meu Deus.
Eu acho que eu comecei a perceber mais o presente, sabe? Não me preocupar mais com coisas que antes eu me preocupava, sabe? Uhum. Tipo, viver mais o presente, assim. E também teve. É que quando eu pego pra estudar a fundo, é que às vezes eu meio que. Olha o Sabe, eu só ciumento, foi só esqueço. pegar a irmã que ele quis vir também. Já o Eusébio. Oi, José. O Eusébio não tá aparecendo. É preconceito, só que você é um gato normal, um gato comum. Quando eu pego pra estudar, tipo, a fundo, é que geralmente, com a correria, né, do dia a dia, eu nem, às vezes até esqueço, né, de ver, né, que dia é no calendário maia, porque eu vivo uma vida no calendário gregoriano. Então Uhum. não é sempre, sendo sincero, não é sempre que eu tô atrás disso, né? Mas quando eu pego pra estudar, eu percebo, tipo, muitas coincidências que na verdade não são coincidências, sabe? Parece que muitas coisas começam a fazer sentido, assim, energeticamente falando. Você lembra de algum exemplo? Tinha vezes que eu pegava e era um dia que, até se você olhasse o signo, fazia sentido, sabe? Sei lá, eu tá mais brava naquele dia, eu não sei, assim, de um exemplo, mas acontecia Uhum. várias vezes. Tipo, estar atormentada no dia da tormenta? É, tipo coisas assim. A Letícia tá me olhando com cara de reprovação, porque eu aprendi que a tormenta, na verdade, é o olho do furacão. É o, é o ser a paz no olho do furacão da tormenta, não é? Tem, não sei, tem vários significados, sim, também. É. Acho que sim. Perguntaram aqui o significado do cachorro cristal branco, que é o seu, né? Por que que a gente colocou o seu como cachorro cristal branco? Ah, é porque cachorro cristal branco é o Kim no dia que eu nasci. Então, no dia que eu nasci, essa era a energia do dia no Tzolk'in. E que você lembra da interpretação do cachorro cristal branco? O cachorro, o selo do cachorro tem muito a ver com amor, com lealdade, com amor condicional, fidelidade. O tom do cristal tem a ver com cooperação, né? Com cooperar com o todo, passar a sua. Tipo, o que você sabe para os outros, sabe? Eu vejo muito assim, essa interpretação. Condiz com você? Você se identifica nisso? Ah, eu acho que sim. Eu acho que eu me sinto uma pessoa de amor incondicional. Não sei, eu acho que eu sou uma pessoa amorosa. E Você tento passar sabe? isso para os outros. Olha lá, eu ia falar isso agora. A Gabi acabou de perguntar como vê isso. Você sabe que vai ter um monte de gente te procurando para ver o Kim deles, né? Começa a cobrar, Amiga, Malu. Melita, tem que pesquisar na internet, assim, calcular meu Kim, aí aparece. Eu depois vou editar o vídeo e eu coloco o link do site. Tem um site da calculadora legalzinho, né? Sim. A Marcela perguntou, é como se fosse um signo mais ou menos? Sim, é como se fosse um signo, mais ou menos, né? Não é, mas é. Dá pra Qual a dizer que sim. diferença? É que signo tem a ver com astrologia, né? É, Uhum. a constelação do céu, dos planetas. O Tzolk'in tem a ver mais com o tempo, é outro tipo de interpretação, assim, de outros assuntos. Mas é uma coisa que normalmente quem gosta de uma coisa gosta da outra também, né? É, eu acho que sim. Pra ser sincera, eu não conheço muitas pessoas que gostam desse assunto. Eu não sei, eu não me interesso por muitas. Assim, tipo, eu me interesso por umas coisas, eu não tenho muito com ninguém conversar sobre esses assuntos, né? Tipo, veganismo, calendário maia, mas eu acho que sim. Que solitária você. A gente põe um anúncio para as pessoas entrarem em contato com você. Você acha que de alguma forma os dois assuntos se conversam? O fato da ecofeminista animalista e a questão do cachorro cristal branco? Ah, eu acho que tá muito ligado nisso que eu falei, de questionar a realidade, né? Quando você questiona o machismo, né? Você entra no feminismo. Como você questiona a opressão sobre a natureza, sobre os animais, entra nessa questão do vegetarianismo, do ecofeminismo. Quando você questiona até mesmo o tempo que a gente vive, aí você também entra nessa questão do calendário maia. O denominador comum aí é o questionamento. Ah, eu acredito que sim. Eu acho que é muito importante. Eu acho que eu falei isso, mas acho que é muito importante a gente questionar. Só subversividades aqui. Você é uma balburdieira. A gente falou do ecofeminismo e a gente falou um pouco da relação com as opressões e as relações de força, né? Você me mandou um vídeo também sobre o carnismo. O que você acha que consegue falar também nesse sentido aí? Pro pessoal que às vezes nunca parou para pensar, né? Do tipo, daí? Porque uma coisa é a gente comer uma carne que vem ali numa embalagem de isopor, coberta com plástico, e achar que aquilo é como se fosse um salgadinho, tipo, é algo que nasceu carne, que nasceu bife, né, que nasceu ali, não, que não era um ser, por exemplo. Bom, carnismo, para quem não sabe, é como
é a ideologia contrária do veganismo, né? E quais são as características dela? Ela é uma ideologia invisível, que coloca a gente num lugar de crueldade sem a gente, ao menos, se dar conta, né? É como se fosse a cultura dominante. A gente já nasce comendo carne. Então não é como se fosse uma escolha. A princípio, né? A princípio a gente tá nessa cultura. Só que a partir do momento que a gente sabe disso tudo que tem por trás, vira uma escolha, né? Vira uma ideologia. Você disse que você sempre achou que iria se tornar vegetariana. O que que você acha que te deu esse clique desde o começo? Você consegue identificar, não? Que deu clique no começo? Ah, eu acho que foi quando eu comecei a pesquisar mesmo. Quando eu comecei a ver o que tinha por trás, eu não quis fazer parte mais. É muita coisa, a gente nem imagina tudo que tem por trás, né? Quando a gente come carne, a gente não tá sabendo das coisas que tem por trás. Tem muita questão, não é só a questão dos animais, tem a questão ambiental, tem a questão social, tem, tipo, uma das principais causas de queimadas, de desmatamento, de poluição dos rios, poluição do ar. Uma das possíveis causas de pandemias, tem a questão dos antibióticos, povos indígenas, né? Extermínio de povos indígenas. Tem até a questão do machismo, que está muito relacionado ao consumo de carne. Então tem muita coisa por trás. Então quando eu comecei a pesquisar... Eu lembro que um número que me impressionou também, que eu vi uma dessas informações, era que para você produzir 100 gramas de carne, acho que iam 3 mil litros de água, né? Considerando a água que é usado para o pasto do boi que vai, né, consumir para ele poder subsistir antes de morrer, né? E toda a água que é utilizada no processo, desde as fábricas e tal. Quer dizer, É insustentável. Consumir carne é algo insustentável. Tipo, uma das principais causas do mundo, tá? Como ele tá hoje, é o consumo da carne. a gente tendo conversado sobre tudo isso, você se diria uma pessoa otimista? Você vê esperança? Para o futuro? Uhum. Ah, acho que vejo. Eu acho que tá cada vez mais as pessoas falando sobre o assunto, cada vez mais pessoas estão entendendo sobre o assunto, pessoas estão questionando, eu acho que sim. Você é uma otimista? Ah, eu acho que eu sou, eu acho que a gente tem que ser, né? Você é otimista? Você sabe que ultimamente eu não ando muito não, mas por isso que eu gosto de conversar com quem é otimista. E até vou abrir contigo, até conversei, né, te contei, né, Malu, o que que me levou a te chamar, mas é legal as pessoas ouvirem, porque eu acho que é uma referência boa, não é só um puxa-saquismo, é uma referência boa, porque afinal a gente está conversando hoje e queria convidar todos que estão ouvindo a prestar atenção no fato em si, no presente, né, está conversando com uma mulher que há 100 anos atrás não teria esse espaço de ouvir, de ser ouvida, jovem, que há, sei lá, pensar pouco tempo atrás, também não teria espaço para ser, né? Ninguém quer saber o que diz uma jovem, então quer dizer, hoje nós estamos unidos para ouvir o que diz uma menina de 21 anos, que tem tantos questionamentos e que projeta aí melhorias, por exemplo, para condições de futuro, né? Então vamos pensar em ambiente, vamos pensar em vamos pensar em ambiente, vamos pensar em qualidade de vida, vamos pensar em cuidado, diminuição das opressões, diminuição das diferenças sociais. Então, é uma reflexão muito grande, trazido a partir da perspectiva de uma pessoa que há pouco tempo atrás não teria espaço para falar. E a Letícia falou que eu estou puxando seu saco. Sua mãe falou, né, que é isso. Há pouco tempo atrás você já estaria casado. Algumas décadas atrás você já estaria, pô, como a nossa avó, casada e com É filhos e verdade. preocupada Sim. em fazer pão. Não que não Preocupada em seja muito fazer bom, pão. mas assim, existem outras preocupações também. Sim. É muito importante. Então, por isso que eu tenho uma visão otimista, né? Porque a gente tá evoluindo. Eu acho que a gente vai. A gente tá melhorando com o tempo. O que importa é a gente ser esse exemplo para os outros, né? É isso que eu busco. Principalmente com o consumo de carne, eu busco, como eu falei, passar isso de uma forma amorosa, né? Para as pessoas verem e perceber que é possível ser tranquilo, ser um processo tranquilo, ser um processo bom. Eu diria que eu não sou muito otimista porque eu ainda vejo a sociedade muito violenta, muito agressiva, né? A gente vê discursos e pensar no ser que é o nosso presidente, por exemplo, que é um puro discurso de ódio e violência para com todos e para com tudo. É a personificação da opressão, validada por opinião
pública, sabe? Pessoas votam ainda, apesar de tudo. É por isso que eu ainda não tenho esse otimismo, mas é por isso que eu gosto de conversar com pessoas otimistas. A questão do presidente é meio complicada mesmo, mas eu acho que tá evoluindo. Eu acho que essa parcela da população, ela é muito barulhenta, mas eu acho que ela não é a principal. Beleza, Malu. Acho que estamos caminhando para o fim aí. Eu vou te fazer uma pergunta que eu sempre faço aqui, que é sugestão de leitura, de cultura em geral, né? Livro, eu acho que a gente ainda tem que valorizar o livro, que, né? O livro é o livro, não tem como, mas outras formas aí de cultura também. O que você sugere? Eu vou indicar o meu poema favorito, que se chama Coma Arroz e Tenha Fé nas Mulheres. Calma, que eu até não tenho o nome dela quando sei falar. Fran Winan. Tem mais alguma sugestão? Não sei. Eu tô lendo também A Política Sexual da Carne, tem bem fala bastante sobre esse assunto, relaciona bastante o veganismo com o machismo. Legal, acho que é isso, né? Eu vou agradecer a todos que nos acompanharam aí. Tinha umas pessoas que há muito tempo a gente não vê e imagino que você teve mais conhecidos do que eu aqui, né? O pessoal da sua faculdade. E, enfim, agradecer a todos que acompanharam. E vou abrir aí para suas considerações finais, os seus comentários finais, recados para o povo, e a gente encerra. Gente, obrigada por ter assistido. Eu fiquei com um pouco de vergonha, mas acho que é normal. E é isso, gente. Questionem sempre. E não foquem nas coisas que vocês não conseguem fazer, sabe? Se vocês estiverem buscando vegetarianismo, estiver buscando seja o que for, na verdade, na vida, tenta focar no que você consegue fazer. Por exemplo, eu consigo parar de comer carne uma vez na semana. Consigo parar de comer porco. Eu acho que é com os pequenos passos que a gente chega longe. E, gente, é isso aí. Ficamos por aqui com mais um Papo Cabeça Ombro, Joelho e Pé, Joelho e Pé. Hoje contamos com a presença de Maria Luísa Clemente Amaro da Silva, também conhecida como Malu, aqui conosco, falando sobre diversos assuntos, entre eles ecofeminismo animalista. Como que eu chamo o outro assunto, Malu? Sincronário das 13 Luas? Não sei. Sincronário das 13 Luas, Tzolk'in, entre outros. E o recado é: questionem. Tchau, gente. Tchau, gente. Valeu. Até a próxima. Sexta que vem estamos de volta. Obrigado por acompanhar esse vídeo até o fim. Gostou? Deixa um like, se inscreve aí se tiver afim. Se não, nos vemos de novo sexta que vem. Valeu, gente!